Sejam muito bem-vindos ao Elo Dental Cast. Mais um episódio saindo totalmente da caixinha, trazendo para vocês muita coisa boa. E mais uma vez estou aqui com minha digníssima esposa, belíssima esposa, hoje toda de preto. Obrigada, amor. Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos muito felizes em estar aqui mais uma vez. Esse é o 20º episódio do Elo Dental Cast. Chegamos aí em 20 episódios gravados. É uma honra, realmente. É suado, mas estamos felizes de termos chegado aqui nesse episódio. E aí, Gustavo vai agora apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Quem são nossos convidados? Estamos aqui com dois colegas médicos, doutora Cristiane Torralba Antonângelo, que é médica, especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, pós-graduação em liderança e desenvolvimento de equipe de alta performance pelo IPOG, MBA de gestão executiva em saúde pela FGV, membro do CRM e coordenadora do projeto Vida Saudável RN. Seja muito bem-vinda, doutora Cristiane. E meu amigo Nelson, que é cardiologista e ecocardiografista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, cardiologista e sócio da clínica Natalcor, e é um dos coordenadores aí do canal Cardio em Dose Dupla, um canal excepcional do YouTube e outras plataformas que levam informação de valor para a sociedade. Sejam muito bem-vindos, meus amigos Cristiano e Dr. Nelson. Não, prazer estar aqui. Agradeço o convite. Maravilhoso sempre, né? Compartilhar informação e estar do lado desse amigo que é tão especial, Nelson e Michele. Agradeço também, uma honra estar aqui com vocês, né? Já não era sem tempo, é o tempo que a gente está tentando bater esse papo aqui. E é uma grande honra para mim. Eu tenho certeza que vai ser uma horinha de papo bem descontraído, legal, e a gente vai levar muita informação pertinente para todo o público de vocês. Então, o que esses dois feras estão fazendo aqui hoje? Como é nosso compromisso com você, meu colega dentista e profissional da saúde, levar vocês a pensar de forma diferente, fora da caixa. A gente vai trazer esses dois colegas hoje justamente para falar sobre esse posicionamento médico. Médico e dentista, de certa forma, são muito parecidas as profissões. A forma como a gente deve abordar a ética em fazer nosso marketing, a responsabilidade na gestão do nosso paciente, do nosso consultório, da nossa equipe, do nosso time, gestão financeira. Então, tem muita coisa que a gente pode discutir aqui, pode debater aqui, pode ajudar você, meu colega, a ter uma experiência melhor, a proporcionar uma experiência melhor para o seu paciente, a ter uma organização de vida melhor e, consequentemente, uma vida mais tranquila e também para o seu paciente proporcionar essa qualidade de vida, esse momento de uma experiência positiva no seu consultório. Então, sejam muito bem-vindos. E para começar, eu gostaria de perguntar já a nossos convidados, principalmente agora a doutora Cristiane. Doutora Cristiane, o que é branding e por que médico deve entender sobre esses outros aspectos, além de entender sobre técnica? Olha só, essa pergunta já dava para a gente falar uma hora, né? A gente antigamente falava muito sobre marketing, sobre marca, né? E o que acontece? Hoje veio esse conceito, que é um conceito relativamente antigo, mas as pessoas não conhecem, principalmente nós da área da saúde, que é o branding, que é a identidade, a forma que nós nos posicionamos diante da sociedade. Não somos só uma marca na hora do nosso trabalho. Independente de onde a gente esteja, a gente está marcando ali algumas pessoas. E eu falo que o branding trouxe isso. A possibilidade da gente se diferenciar no nosso ambiente de trabalho, mas fora dele, para ser uma marca de valor. Porque nós, profissionais de saúde, somos a nossa própria marca. Diferente de uma loja, diferente de uma roupa ou de um objeto, nós vendemos um serviço que depende da nossa identidade, da nossa marca. E o branding trouxe isso. Então, hoje não cabe mais, diante desse mundo de informação, a gente ficar só dentro do consultório, apagadinho lá, esperando o paciente chegar. Nós precisamos sair do consultório, até porque o Dr. Nelson está aqui e vai falar sobre promoção de saúde, como nós podemos ser médicos atuando fora do consultório, através do que nós comunicamos, de como nós vivenciamos, né, nossa rotina. Então, o médico, assim como o dentista, fisioterapeuta, enfermeiros, eles podem mostrar isso, essa identidade fora. E o branding trouxe isso, que é uma identidade do que nós fazemos e de como nós exercemos a nossa profissão fora dela.
né? Então, é importante hoje que as pessoas conheçam. Até porque o médico, eu gosto muito de uma frase que é: o médico que apenas medicina sabe, nem medicina sabe. E diante de tanta informação, não nos cabe mais ficar preso só à área técnica. Então, todos são convidados a entender um pouquinho mais sobre esse conceito, até para a gente se posicionar melhor, né? Achei muito interessante porque isso vai justamente de encontro ao que a gente sempre fala aqui no podcast, é que tudo é um elo. Então, todas essas áreas estão interligadas para que a gente possa ser um profissional completo, uma pessoa completa. E aí, emendando essa sua fala, Cristiane, eu vou já direcionar aqui a pergunta para Nelson, porque se vocês não sabem, Nelson é casado com a doutora Michele, que também é cardiologista. Então, eles são, assim como eu e o Gustavo, um casal que exercem a mesma profissão. E vocês nem sempre foram atuantes nas redes sociais, né, Nelson? Então, a minha pergunta é no sentido de que, em que momento, qual foi o start, o que foi que virou a chave, o que é que aconteceu para que vocês pudessem perceber e entender a importância de começar a passar isso, o trabalho de vocês, a mostrar o trabalho de vocês na rede social e a promover saúde e a passar informação. Em que momento foi que isso começou e que vocês começaram a fazer tão lindamente como vocês têm feito no caso em dose dupla? Eu acho que com o advento das mídias sociais nos últimos anos, a gente sempre gostou disso. No entanto, o fato de gostar, assistir, ver o outro fazer, muitas vezes a gente acaba estando ali na nossa zona de conforto e simplesmente olhando, achando legal, mas faltava aquele pontapé inicial e aquela coragem de fazer. Às vezes a vontade vinha, mas às vezes a timidez e, entre aspas, a preguiça de saber que é uma coisa que dá trabalho para fazer bem feito como vocês fazem, como a Cris faz, como a gente esperamos estar fazendo. Então, a coisa de 3 anos, para cá, a gente já tinha muita vontade de fazer, faltava um pouco de ímpeto e de ação. E conversando com Michele, conversando com vocês, conversando com o Cris, com alguns outros amigos que já estavam fazendo muito bem feito. Uma outra coisa que nos incomodava muito também era a coisa mal feita, que aparece muito nas redes sociais também, tanto na área dos dentistas como na área da medicina, e isso começou a incomodar mais ainda, né? Da gente tentar pensar, não, a gente pode levar informação boa, que hoje em dia a internet acaba dando voz a todos e não tendo limites, então a gente precisa passar a informação para os nossos amigos, para os nossos pacientes, para os nossos familiares, uma informação de qualidade, num linguajar bem acessível a todos. Então, coisa de 2 anos para cá, a gente tomou a decisão de montar realmente o nosso canal, tanto no Instagram como no YouTube. E eu acho que ainda está amadurecendo, tem muito que amadurecer, mas eu acho que o pontapé inicial foi: a gente sempre gostou, a gente sempre achou legal. E como a Cris falou, hoje em dia não existe mais você estar fora disso. Eu acho que não existe mais porque você tem que se posicionar, você tem que mostrar a vertente que você segue, que a gente aqui faz uma boa medicina, assim como vocês fazem uma boa odontologia ética, bem feita, e a gente tem que se posicionar. Então, a partir desse momento que a gente tinha um pouco de vontade e essa questão dos maus profissionais passando informações, às vezes fake news e coisas, crendices, mitos, a gente falou, não, a gente precisa se posicionar. Então, a coisa de 2 anos para cá, eu acho que esse foi o pontapé inicial. E como eu disse e repito, a gente está amadurecendo o nosso canal ainda. Eu acho que está ficando com a nossa cara cada vez mais do jeito que a gente gosta. E eu acho que tem muito a crescer e muito a melhorar. Não, quando eu acordo e vejo vocês lá já tendo terminado a musculação às 6 da manhã, dá o gás, a motivação de ir, viu? É legal, isso faz parte também, com certeza. Doutora Cristiane, como é que você acha que o médico... por que ele tem tanta dificuldade de falar sobre marketing, de falar sobre venda, de falar sobre esses outros aspectos que são relevantes para a medicina também? E até que ponto essa linha tênue entre medicina e venda e comércio, como é que você lida com isso para que isso seja de forma natural e como é que você passa isso para quem lhe acompanha também, lhe segue nas suas redes sociais? Olha, eu acho que tudo parte da identidade, né? Quando a gente tem uma identidade bem estabelecida e você sabe o caminho que você vai trilhar, é claro que você vai escolher um público A, B ou C, mas na medicina a gente tem um juramento. E nesse juramento nós juramos que vamos oferecer saúde independente de relação monetária. Então, existe um tabu muito grande em relação a falar sobre venda, falar sobre valores, né? A cobrar valores, porque às vezes o médico fica constrangido até em passar algum valor ou que a secretária passe um valor. E eu acho que isso é cultural,
Então, quando a gente sempre vai mudar uma cultura, é tudo mais difícil. É mais fácil você mudar uma cor de cabelo, você mudar um look, você mudar uma fala, mas uma cultura, que é aquilo que está enraizado na classe médica, é mais difícil. Então, a gente está passando hoje por uma mudança de cultura. Eu acho que a linha é muito tênue. Então, o que vem desconstruindo a identidade do médico é esse posicionamento de uma venda excessiva. Então, a partir do momento que eu só atendo se for a preços exorbitantes, às vezes preços inacessíveis, você passa a se tornar um profissional inacessível. E a ideia que se passa é que é mercantilista, porque a nossa atividade ela não deve ser mercantil. Porque juramos, diante da nossa formatura, que a gente não vai fazer com que seja uma atividade mercantil. Então, acho que tem que ser cobrado, nós precisamos pagar nossas contas, é justo que seja cobrado e que muito vale o que muito se oferece, o que muito custa, né? Então, é nosso tempo, é nossa dedicação. Os médicos, assim como vocês, abrem mão de muito. Então, a gente abre mão de estar com a família, muitos médicos dão plantão, meu marido dá plantão até hoje. Então, é claro que a gente não pode ficar só atendendo de graça. Mas a gente não pode tornar essa atividade especificamente mercantil. E a gente tem que tomar cuidado com esse posicionamento. E eu falo muito sobre identidade porque é claro que algumas pessoas se sentem muito bem sendo médicos que atendem a preços mais altos, que não atendem convênio, que só atendem particulares. Mas outros, vou falar bem à vontade, eu me sinto muito bem atendendo uma população muito humilde. Então, eu atendo até hoje em clínica popular desde quando eu me formei, faz 20 anos. E sou muito feliz com esses pacientes. São aqueles que são gratos, eles me ensinam e dão lições enormes. Acho que Nelson também trabalha no interior e sabe do que eu estou falando. Então, assim, é mais do que o valor monetário. E as pessoas esperam do médico isso. Ainda se espera do médico a empatia, o carinho, a atenção. Aquela coisa de, tá, eu vou cuidar. É a mãe da secretária. Poxa, né? Que bom você poder ter uma responsabilidade social e ajudar aquela população. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Mas a gente precisa também entender que tem conta para ser paga. Então, de uma forma ou de outra, a gente precisa ter um caminho em conjunto entre a responsabilidade social, que deve existir, na minha opinião, sempre. Tanto que eu tenho o projeto Vida Saudável, Nelson e Michele são super apoiadores. E a gente faz muitas ações sociais, mas a gente também tem que ter esse caminho de que eu preciso pagar minhas contas, custa muito, vale muito. Às vezes a gente se submete a operadoras de saúde quando não deve. Então, né, acho que esse posicionamento a gente também tem que ter. Mas tem que ter muito cuidado com isso. A gente sempre fala aqui no podcast que não existe um caminho certo, né? Existem perfis, por exemplo, a gente teve um episódio falando sobre odontologia digital. Não existe o correto, tem que fazer tudo da odontologia digital, tem que ser por esse caminho. Então, isso que você falou vai muito de encontro à nossa ideia também de que existem modelos de negócios para realidades diferentes. E aí vamos já emendando em outra pergunta, que eu nem tô lendo aí sua pauta, viu, amor? Mas vamos lá perguntando. Eu sei que o seu marido é médico, a esposa de Michele é médica também. Esposa de Nelson. A esposa de Nelson, a Michele, é médica também. E então vocês têm dentro de casa profissionais e que cada um toma rumos diferentes dentro da profissão, né? Nelson e Michele não trabalham juntos na mesma clínica. Como foi a decisão de cada um ser sócio de uma clínica? E aí a gente acabou atropelando um pouco, saber como foi você... Por que você começou a estudar gestão? Você foi gerir alguma clínica? Vocês sentem essa necessidade? Como é que é feito isso no dia a dia, hoje, dentro dos consultórios de vocês? Bom, eu acho que a Cris, por exemplo, tem muito perfil de Michele. Michele está criando um perfil muito parecido com o da Cris, que é de gestão, é de liderança. Eu tenho um pouco menos esse perfil. Eu tenho um perfil um pouco mais mão na massa, dia a dia, rotina, executor. Como você falou, nós dois, eu e Michele, temos a mesma especialidade, a mesma subespecialidade, mas trabalhamos em lugares diferentes, totalmente diferentes. Eu estou só na minha clínica privada e ela está no Onofre Lopes, no ecocardiograma, ela coordena o setor de ecocardiograma do Hospital Rio Grande e está na clínica dela também. E dentro, principalmente do Hospital Rio Grande, por exemplo, ela tem um cargo de gestão, cargo de coordenação e ela está adquirindo e crescendo cada vez mais nesse quesito, nesse aspecto de gestão e liderança, como a Cris faz muito bem feito há muitos anos. Eu tenho um pouco menos esse perfil. Meu perfil não só de trabalho, mas até o perfil de personalidade. Não tenho tanta personalidade para gestão, para gerir. Agora, me garanto no padrão executor, para trabalhar e, assim, atendo bem, modéstia à parte,
pessoal fica satisfeito, respeita horários e tem um bom atendimento lá dentro, com certeza, mas meu perfil é mais dia a Aí dia, dentro da executor, sua rotina. clínica, vocês têm um administrador? Nós temos o administrador, não médico, e temos sempre dois diretores médicos que vão se rodiziando, algumas vezes se repetem, e um dia vai chegar a minha vez, que eu acho que a gente tem essa política lá na Talcor, de ir rodiziando, ainda não chegou a minha vez. Eu vou tentando pegar um pouquinho com eles, a parte administrativa também, mas com certeza eu tenho certeza que eu colaboro muito lá dentro da clínica com o meu trabalho operador. E é o que eu tenho mais. É o perfil, como a É gente o meu vinha perfil, falando, exatamente. E é o perfil de e o Doutor Cristiano também, essa parte de gestão. Como é que é a sua experiência eu nisso? acho que isso faz parte da identidade, né? Tem uns que são empreendedores, tem outros que são executivos, tem aqueles que são tecnicamente excelentes, que vão ficar na área técnica, tem os investidores, então, empreendedores, eu falo que tem diversos perfis. E o médico, ele tinha que entender qual é o seu perfil, acho que o Nelson falou muito bem, porque tecnicamente bons nós temos que ser. Isso é o básico. A gente estava comentando antes que muitos médicos estão terminando a faculdade, querendo se posicionar como autoridade, sendo que eles não são autoridade ainda. Isso é um risco muito grande. Assim como sair da faculdade e montar uma clínica. Você não é um empreendedor, você não é um executivo. Vai montar uma clínica e a grande chance é de dar errado. A não ser que Se entre você não numa estudar, sociedade muito estruturada, mas aí corre o risco de você não saber o que é uma sociedade e também se frustrar. Então, qual é a grande questão em relação à gestão em saúde? É que o médico ele tem que entender da parte técnica, que isso é o básico, tem que dar o tempo para ser autoridade na área técnica, isso na de vocês também, e entender qual é o seu perfil, qual é a sua identidade. Porque gestor, todos nós temos que ser. Às vezes Nelson fala, eu sou operacional, mas dentro da casa dele, dentro da profissão dele e da atividade com a doutora Michele, os dois são gestores, Sim. porque eu conheço desde quando vieram para Natal. Então, eu sei como eles administram a família, a casa, a rotina, o trabalho. Então, o básico e o mínimo que todos os médicos deveriam ser é tecnicamente bons, que isso é o básico, e ser bons gestores. Porque para a gente ter uma vida equilibrada, você falou tranquila, eu nem digo tranquila, eu digo equilibrada, porque nós temos a vida bem agitada, mas nós optamos por ser assim. Mas é equilibrada. Né? Nós temos aquela correria que às vezes as pessoas se incomodam. Eu falo, não é por ser corrido que deve ser sofrido. A correria, para muitos médicos, é extremamente saudável. Então, eu e o André, um olha para o outro, a gente se sente bem. Ah, que massa, deu tudo certo, foi bom, hoje fiz isso, atendi aquilo. Tá, é a nossa rotina. Então, ela deve ser equilibrada. Agora, nós temos que ser bons gestores. Porque equilibrar esses pilares entre família, espiritualidade, saúde e trabalho é fundamental. E a gente ainda precisa, além de equilibrar, ter a possibilidade de comunicar. Porque se nós comunicamos e não somos, corre o risco de desconstruir a nossa identidade. Então, o posicionamento tem que ser muito coerente com o que nós realmente somos, né? E eu acho que é isso que constrói uma marca de valor dentro da saúde, dentro da área da saúde dos profissionais. Tá, mas Sim. aí a grande pergunta é, como fazer isso? Porque tem muita gente nos escutando e fala assim, eu não consigo. Não sei nem por onde começar. nem por onde Tem amigos começar. que fazem crise, eu queria ser assim, mas não sei nem por onde começar. Eu acho lindo essa sua história, mas eu não- assim, a minha vida é Tá uma tudo bagunça. bagunçado. Eu não sei o que fazer, minha agenda é paciente, é criança, é filho, é escola. E quando eu vejo, acabou o ano e eu não consegui me organizar. Como começar? Por onde começar? Como ter essa organização? Como é que você conseguiu pegar a sua vida e deixá-la mais equilibrada? Eu acho que você chegou na pergunta que eu queria. Que se chama, nós na área de saúde, a gente tem que ter um bom diagnóstico para a gente fazer o tratamento certo do paciente, certo? Na gestão é a mesma coisa. Nós temos que ter um bom diagnóstico situacional. Que é, como está a minha situação hoje? Eu falei, acho que faz um mês que eu venho falando no meu perfil. Não espera dezembro para você começar a planejar 2025. Certamente não vai dar tempo. Então, como é que a gente começa a entender que precisa melhorar e como melhorar? É fazendo um bom diagnóstico. Então, se eu tenho, minha família está aqui, tem alguma coisa que não está legal. Eu vejo muito, os filhos estão com algum problema, mas os pais não têm tempo para estar com os filhos, tá? É uma prioridade? Então, você vai precisar dedicar tempo. Não existe isso de pouco tempo, mais tempo tem que ter qualidade. Não, tempo é importante. E o quanto tempo também é importante.
E a gente estava comentando sobre o atropelar as coisas. Às vezes está tudo muito corrido. De repente a gente quer que as crianças sejam equilibradas quando a gente está totalmente desequilibrado. E eu vou falar de causa própria. Eu fui uma pessoa extremamente impulsiva, desequilibrada, reativa. E quantas vezes eu me perdi e eu pensei, meu Deus, como é que eu quero que minhas filhas tenham autocontrole, autodomínio, se eu não tenho? Então, tudo começa com um bom diagnóstico. Eu quero melhorar, eu preciso saber como eu posso melhorar. O que está ruim em mim? Minha casa não está legal. O que está ruim na casa? Meu trabalho não é bom. O que é que está ruim no meu trabalho? Depois que você está lá com tudo mapeado, tá? Minha carga horária está ruim, meu trabalho está ruim, eu não estou ganhando bem, mas eu também gasto demais. Será que é o que eu estou ganhando, que é pouco, ou o que eu estou gastando, que é muito? Então, essa análise, esse diagnóstico situacional que eu acho que é fundamental. Primeiro passo. Porque quando chegamos em Natal, a primeira coisa que me falaram, arranja um serviço público, porque isso vai te dar segurança. E aí, meu marido arranjou um serviço público e pensamos os dois, tá? Se eu arranjar e você arranjar, somos dois dando plantão, com escalas às vezes trocadas, mas o nosso financeiro não é a prioridade. A gente tinha uma vida muito simples na formatura, na residência. Então pensamos, vamos começar devagar, vamos gastar pouco e vamos ganhar menos. Eu não vou dar plantão, não vou trabalhar em serviço público. Então eu nunca trabalhei em serviço público. Um que não tinha o perfil, eu não conseguia acompanhar um paciente pós-amputado, não ia me fazer bem. Eu tinha um problema muito grande de ter que acompanhar esses pacientes e aqui não tinha, o SUS não funciona. Então, além do desgaste emocional, eu ainda ia ter que deixar minhas filhas. Então, eu acho que é esse tipo de posição que a gente tem que o tempo inteiro estar avaliando. Porque senão, a gente é atropelado. É a agenda muito cheia, é a vida corrida, não dá tempo de fazer uma atividade física, daí a gente adoece, aí não dorme bem, aí quer que os filhos durmam bem, mas os filhos não têm rotina, vivem com babá. E aí, quando você vê, é aquilo, tá tudo bagunçado. Então, o começo é sempre pelo diagnóstico. Acho que é muito da história de equilibrar os pratinhos também, né? Sim. Se às vezes está segurando o pratinho do trabalho, mas o da família tá caindo, das crianças, ou da parte social. Então, assim, não é fácil, com certeza, mas eu acho que é como a Cris falou. Ver em cada situação, primeiro em si mesmo, o que você tem que melhorar tanto na parte profissional como pessoal, seja como pai, seja como marido. Porque se não estiver bem ali, não vai estar bem no trabalho. Se não estiver bem no trabalho, às vezes não, você vai descontar em casa. E é óbvio que, como você perguntou, como fazer, a forma não é fácil, com certeza não é fácil, e a gente sempre vai estar buscando alguma coisa melhor, não tenha dúvida. Nunca vai estar perfeito, né, em todos os aspectos. Mas eu acho que o melhor que a gente conseguir equilibrar os pratinhos, a gente vai conseguir ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada e sabendo equilibrar a parte financeira com a parte de qualidade de vida, com a parte pessoal, tendo tempo para cuidar da família e cuidar do seu trabalho. Então, a gente sempre vai estar buscando o melhor, mas é a história de tentar equilibrar os pratinhos da melhor maneira possível, sem deixar que um caia e se quebre. Eu achei muito interessante essa colocação que a doutora Cristiane fez da questão do diagnóstico, né? De nós, por sermos profissionais da área da saúde, tudo começa com diagnóstico. Então, eu vou deixar aí como meta para vocês que estão nos assistindo, que faça esse diagnóstico, comece por esse diagnóstico, veja cada área da sua vida, como é que está e o que é que precisa melhorar para que você possa fazer de 2025 aí um ano melhor. E aí, levando em consideração o que Nelson falou... Um complemento, desculpe lhe interromper, não é do meu feitio lhe interromper. Mas eu tive um insight quando vocês estavam conversando. Eu escutei um podcast e era uma pessoa que era especialista em gestão do tempo, né? Gestão de agenda. E ela falou algo que me chamou a atenção e que eu fiquei refletindo sobre isso. Ela disse como organizar a sua vida, né? Os primeiros passos. Então você vai pegar a sua agenda da semana, você vai abrir aquele, tipo assim, de segunda a domingo e vai colocar vai se perguntar, o que é a sua principal prioridade? Ou pelo menos as 3 principais prioridades. É prioridade para você fazer atividade física? Sim. Então, quais serão os horários que você vai fazer atividade física? É para você a prioridade ter um momento ali para estudar ou para ficar com os filhos? Ela até falou algo mais interessante ainda. Eu sei quais são as suas prioridades se olhar a sua agenda das 3 últimas semanas. Nas 3 últimas semanas, você foi para a academia? Não, não fui. Então, não é a sua prioridade.
nas 3 últimas semanas você foi para, sei lá, para um teatro com seus filhos, ou você foi para uma peça, ou você fez algo com os seus filhos? Não, então não é a sua prioridade. Então, como organizar, eu diria, pegue sua agenda, abra sua agenda, se pergunte quais são suas prioridades e marque os horários que você vai fazer isso na sua agenda. Depois você vai marcar, é óbvio, o seu trabalho. Mas veja que você não vai marcar a sua academia se sobrar tempo para o seu trabalho, do seu trabalho. Você vai primeiro marcar o horário da sua academia e vai engolir um pouquinho ali daquele tempo que seria trabalho, mas de forma organizada e intencional, você vai separar um tempo para cuidar de você. E cuidar de si, eu acho que talvez Nelson aqui seja um exemplo, porque é um maratonista, né? Já correu diversas maratonas. Então, saber organizar a agenda para correr uma maratona é algo primordial. Ninguém consegue correr uma maratona se não organizar a agenda e a família inteira organizar a agenda. Como é que você acha, Nelson? Eu interrompi minha esposa, mas é uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver, tá? Como é que você acha que essa ligação da cuidado pessoal, de cuidar de si, de cuidar da sua saúde, talvez seja um dos passos mais importantes para quem pensa em organizar a vida? Eu não tenho nem dúvida disso, Gustavo. Então, só pegando, assim, dando uma pitada no que você falou em relação à pessoa organizar a sua agenda, eu acho que isso que você falou a gente pode levar também, que a gente escuta muito o pessoal falar, certa coisa é inegociável. Então, você tem que pegar suas prioridades e colocar isso aqui é inegociável. É inegociável eu ir na academia 4 vezes por semana. É inegociável eu almoçar com meus filhos pelo menos 4 vezes na semana. É inegociável eu buscar as crianças tantos dias na escola e levar. É inegociável eu ir para o cinema uma vez a cada 15 dias, pelo menos com a minha esposa. Coloca essas prioridades e, obviamente, o trabalho é inegociável também. Mas não esquecer as outras coisas na nossa vida que são muito importantes. Então, eu acho que dentro de você usou um exemplo muito legal de pegar a sua agenda, colocar as coisas inegociáveis ali como prioridade e vai colocando as outras coisas depois. Mas eu acho que a gente tem que se organizar para conseguir fazer tudo aquilo que vai nos fazer bem, vai nos fazer crescer. E eu acho que isso vai entrar também na parte de gestão depois, seja de clínica, seja pessoal, seja de família. Em relação ao que você falou da atividade física, que a gente tem que incluir na nossa vida, tanto pela longevidade saudável, pela qualidade de vida, e o meu exemplo de que eu faço maratona, fiz esporte minha vida inteira e nos últimos 7, 8 anos me dedico muito à corrida de rua, já fiz 4 maratonas, estou indo para a 5ª e muitas meias maratonas, então a corrida está há 8 anos na minha vida, assim, 4, 5 vezes por semana de forma inegociável, a não sei que eu tenha uma lesão, alguma coisa. Então o que você falou, como é que você consegue incluir na sua rotina isso e trabalha tanto e viaja e faz o que? Eu acho que tem que estar na rotina. Então, se você começa a trabalhar, vai mais cedo, vai às 5 horas, vai à noite no dia que não deu para ir mais cedo. Agora, aí você falou, como é que entra isso na sua vida? Eu escuto o pessoal falar muito e eu acho assim, essa rotina de ter que treinar para uma prova de longa distância, uma prova de endurance, transforma a vida da pessoa. Então, quando a gente ouve aqueles clichês no Instagram de pessoa que corre, a maratona transforma a vida de uma pessoa e transforma mesmo. Então, depois que você se submete a um ciclo de maratona, que é uma coisa árdua, por 3, 4 meses ali perto da maratona, você tem muitos treinos muito longos, que você vai ter que dormir cedo, às vezes, de deixar de sair com a esposa, às vezes não vai conseguir ficar com os filhos como queria, mas vai chegar na prova e você vai levar uma grande lição de vida dali, de resiliência, de disciplina, de determinação e, como consequência, também você vai estar bem. Então, a pessoa que faz uma atividade física com rotina, com planilha, não necessariamente uma planilha de coisa, mas com planilha, olha, eu vou treinar bike 3 vezes por semana, nadar 2, ir na academia, tanta pessoa se torna disciplinada. Então, eu não vou chegar na minha alimentação e colocar tudo a perder. Eu vou me alimentar melhor. Eu não vou chegar na hora do meu sono e colocar tudo a perder, ficar vendo filme ou série até 2, 3 da manhã para no outro dia estar acabado, tanto para trabalhar como para treinar. Então, eu acho que você incluir sua atividade física, uma coisa puxa a outra. Então, incluir uma atividade física não precisa ser correr uma maratona, não precisa ser correr uma meia maratona. Pode ser correr 3 quilômetros, 5, pode ser jogar tênis, pode ser jogar beach tênis, pode ser pedalar. Mas se você ter uma atividade física na sua vida, vai transformar a sua vida. Você vai trabalhar melhor muitas vezes, com a cabeça mais tranquila.
Você vai se alimentar melhor, você vai dormir melhor, você vai ser espelho para os seus filhos disso também. E a gente vê isso na nossa casa agora, que nossas crianças todas aqui têm praticamente a mesma idade, a gente vê elas querendo fazer. Não existe não fazer esporte em casa. E o esporte a gente mostra que tem que estar atrelado a estudo Bons também. hábitos, né? Então, eu acho que esse é um dos quesitos inegociáveis da nossa casa. Atividade física rotineira. Sem Tudo é um dúvida elo, nenhuma. né, Cristiane? Tudo é um elo. São, na verdade, bons hábitos, né? E bons hábitos levam a uma produtividade maior. E você falou da agenda, tem uma coisa que eu gosto muito que é não priorize a agenda. Agende suas prioridades. Sem dúvida, a gente precisa começar a agendar as prioridades. E às vezes as pessoas não pensam nas prioridades. Então, existe muito de reclamar da rotina, mas não fazer o que tem que ser feito. E acho que Nelson falou no começo, isso envolve zona de conforto. Nós vivemos numa zona de conforto que é mais fácil reclamar, é mais fácil ser vítima do que nós assumirmos a posição de autores da própria vida, né? Nós somos ali, nós temos que ser responsáveis, né? Não só por nós, mas pelos nossos familiares e pelas nossas filhas. Então, tá tudo ligado, é um elo enorme. Exatamente, o que a doutora Cristiane e o doutor Nelson falaram faz todo sentido, né? E aí, muita gente pode estar se perguntando, tá, e aí, como é que eu faço, então, para conseguir organizar essas minhas prioridades e não me deixar distrair, né? Porque é muito fácil a gente dizer, vou fazer uma maratona. Aí, no primeiro final de semana ali da preparação, vai ter um churrasco. É um churrasco de um amigo muito próximo. É um jantar aqui. É uma série que eu quero ver. Vou só assistir essa série. Então, se distrair do caminho e daquela rotina que é saudável, que vai lhe fazer bem, é muito fácil. Como fazer para não se distrair, Cristiane? Olha, tem um livro que eu li, você deve ter visto, Foi. que chama Indistraível. Porque nós precisamos, tem vários sobre foco, eu gosto muito desse aspecto, porque faz com que a gente fique mais consciente das nossas decisões, né? E principalmente das nossas atitudes. Recentemente eu vi uma propaganda que falava, construa seu futuro com sede e conhecimento. E eu pensei, tá tudo errado, porque o conhecimento não constrói nada. O conhecimento fundamenta, mas o que constrói o seu futuro são as suas ações. O nosso futuro está sendo construído a partir das nossas ações presentes, do nosso conhecimento passado, no nosso embasamento presente. Mas o que constrói o futuro são atitudes. Então, as nossas ações muitas vezes são inconscientes, por gatilhos que a gente não percebe. Então, se eu quero ir para uma maratona, eu, no mínimo, tenho que entender quais são os gatilhos que podem me distrair daquilo. Então, se eu tenho amizades que toda sexta saem para beber e eu quero correr uma maratona no sábado, naturalmente eu preciso treinar e dá para eu sair na sexta-feira? Porque sempre haverão perdas. E acho que essa é a grande questão. Eu falo para as minhas meninas, e acredito que Nelson também, porque a gente conversa muito, sempre para ter um bônus, existe um ônus. Então, se eu quero ter bons hábitos, naturalmente eu não vou conseguir aproveitar com pessoas que têm maus hábitos. Então, não me chamem para ir para uma sorveteria à tarde, eu não vou. Porque eu ganho peso fácil, eu vou para a academia malhar, então eu não vou ficar indo todo fim de semana ou toda semana tomar sorvete, né? São coisas que você não pode se permitir. E são decisões que têm que ser conscientes. E às vezes as pessoas vão se deixando levar de forma inconsciente e aí não alcançam o resultado que desejam. Seja na saúde, seja na vida empreendedora. Eu não posso querer que minhas filhas aprendam gestão financeira se em casa eu sou uma pessoa extremamente consumista. Então, quais são os gatilhos? Mamãe, vai ter uma festa, vamos usar a mesma roupa. Não só ela, eu também. Então, eu tenho que ensinar para ela como fazer, mas eu tenho que fazer também. Então, quais são os gatilhos? Toda hora eu estou comprando roupa nova para festa. E aí, eu vou sustentar isso? E ela vai conseguir sustentar isso lá adiante? Então, eu acho que esse livro é sensacional, chama Indistraível, e mostra muito desses gatilhos, que às vezes são internos, a nossa zona de conforto, nossas crenças limitantes, e muitas vezes são gatilhos externos. É o nosso ambiente, são as pessoas que a gente se relaciona. Eu acho interessante, até falando de livro também, eu pude lembrar agora de dois, que eu acho que tem muito a ver. Um muito interessante é Antifrágil. Também Antifrágil. maravilhoso. Antifrágil, basicamente, ele fala que existem pessoas que têm aquela facilidade de crescer na dificuldade. Então, crescer, às vezes, em situações adversas, crescer tomando porrada. Então, a gente sabe que muitas coisas que a gente precisa para alcançar na nossa vida não vai ser uma situação confortável. Então, não vai ser confortável para uma pessoa que, às vezes,
é sedentária, se alimenta mal, dorme mal, começar e não acha que ela vai levantar e vai na academia e vai começar do nada passar de comer super mal, gordura, fritura e de repente começar selada, verdura, Encontrar o legume. Não. hormônio da E felicidade achar correndo. ótimo. Exatamente. É que nem aquele vídeo do cara, cadê o hormônio da felicidade? Então não vai ser fácil. Então esse livro Antifrágil é muito legal. E aí até dá um link também com um livro que com certeza vocês já leram também, que é O Poder do Hábito. Poder do Hábito, que eu já li e estou começando agora atrasado, Hábitos Atômicos. Então, assim, a gente precisa criar, para a questão de bons hábitos, reconhecer, como a Cris falou, quais são os gatilhos de hábitos ruins e distrações que a gente tem. No Poder do Hábito é muito legal, porque ele te dá até a arma para você Construir, exatamente. cortar aquele ciclo de gatilhos de que estão te levando a coisas ruins. Então, eu tenho o gatilho de que todo dia que eu vou chegar cansado do trabalho vai ter um pote de sorvete em casa e eu vou sentar no sofá e vou assistir televisão. Então, é um ciclo, que é o gatilho, a recompensa e o hábito. Então, você tem que dar um jeito de cortar isso. Então, eu não vou chegar em casa do trabalho cansado correndo. Eu vou levar a mochila no carro e vou direto para academia. E vai ser ruim no primeiro dia, vai ser ruim na primeira semana, na segunda semana. Quando você começar a ver os resultados daquilo que você tá plantando, que é se sentir melhor, acaba consequentemente perdendo um pouco de peso e naturalmente você for um nutricionista, vai se alimentar melhor. Esse vai ser o combustível para lá na frente você conseguir seguir nesses hábitos. E a gente está falando muito de atividade física aqui, né, Gustavo? Mas isso vai para o trabalho, vai para a clínica, vai para sair dessa zona de conforto que a gente está falando, de uma pessoa que está num ritmo de vida bebendo demais, comendo demais e quer melhorar isso, não está legal, porque todo final de semana não fica com os filhos e não está uma situação legal. Ou então até alguma coisa dentro do casamento. Então eu acho que indistraível, como o Cris falou, antifrágil, poder do hábito, são apenas armas que vão nos ajudar a ler um pouco sobre isso. Mas a gente tem que pegar e colocar em prática. Agir, né? Agir. Então eu acho que a gente não vai ser confortável. Obviamente não vai ser confortável. Seja você passar de um consultório ruim, trabalhando pouco, para trabalhar mais e achar onde você está errando no seu atendimento e atender melhor. Seja na administração da sua clínica, você fez o diagnóstico da sua clínica que não está legal. Às vezes você vai se indispor com um funcionário ou com um sócio, mas vai buscar um bem comum de melhorar na sua clínica, seja para a nossa vida, né? Na nossa vida matrimonial, na nossa vida como pais. Eu acho que nada vai ser simples, fácil, passe de mágica. Não existe mágica. Existe uma frase que vocês falaram uma vez pra gente, eu acho que foi Michele, que Gustavo pegou como para a vida dele, que às vezes até me irrita um pouco, porque tudo ele fala, tudo não terás, você nunca vai ter tudo, tudo não terás. Então, sempre para você, na hora que você escolhe, eu vou ter esse celular, você deixou de ter outra coisa. Então, tudo na sua vida, da atividade física, a parte profissional, ao que você vai comer, ao que você vai dormir mais tarde ou mais cedo, tudo vai influenciar. Então, tudo você nunca vai ter. Então, sempre vai ser baseado nas escolhas que você faz. E aí, as escolhas que a gente faz, a gente sabe que elas tem muita interferência justamente no ambiente em que a gente está. Então, vou perguntar a vocês, porque eu sei que você já falou sobre isso nas suas redes sociais, sobre o poder da ambiência, né? Do local onde você está inserido. Como isso pode afetar a nossa vida. E aí, Nelson pode também falar nisso em relação à preparação dele para essas provas de maratona que ele faz. Porque acaba que durante aquele período você tem que se afastar um pouco ali do seu ciclo social, porque de bebida, de festa, de saída, de dormir tarde, porque você não tem como, tudo não terá. Você não vai ter tudo, não vai conseguir ter a preparação boa para a maratona se você não abdicar de alguns hábitos. E aí você tem que estar inserido num ambiente que lhe proporcione os mesmos objetivos que você quer. E até complementando a pergunta de Lara, uma informação uma curiosidade para quem está nos escutando. Eu conheço o Dr. Nelson há alguns anos já. A gente se conheceu no ambiente de ECC, de Encontro de Casais com Cristo. Aí em 2016. Então a gente já tem aí... De 8 para 9 anos, De 8 para 9 anos. Que parecem 30 já, né? De tanta viagem que já marcaram e ninguém vai. E nesse mesmo lugar, eu conheci, mas de forma mais distante, a doutora Cristiane, que também estava participando desse encontro. Eu acho que é até uma dica para você. Como ter uma vida melhor é nas pessoas que estão do seu lado. Como é que você encontra pessoas boas, ou pessoas que você talvez gostaria de conviver mais, estando em locais que você gostaria de estar e que você pode encontrar. Um exemplo, e aí é a questão espiritual de cada um, de religião,
na igreja, enfim, né, no catolicismo, no nosso caso, que somos católicos aqui, mas às vezes você pode ir para um mastermind, para uma questão de gestão. A CDL aí, que existe em todos os estados, também fazem eventos corporativos que você pode estar presente. Então, como é que essa ambiência pode ser uma chave para encurtar ou para chegar mais rápido no sucesso? Eu acho que, só começando, o Cris já complementa, eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando da ambiência e assim, o que eu converso muito com o Michele é o seguinte, nós somos adultos. E cada vez mais a gente acha que não, mas a gente vai amadurecendo cada vez mais. E uma das coisas que Michele fala muito para mim também, acho que já comentou com vocês também, é como é libertador, muitas vezes, a gente começar a aprender a dizer não. Então, assim, dizer não o quê? Existem situações que às vezes que o casal e a família está identificando que não está sendo saudável para aquele tipo de rotina, de atividade, e às vezes recusar certos convites, estar onde que quer estar, andar com quem quer andar. Então, assim, a gente não vai conseguir ter, às vezes, hábitos como a gente quer se a gente ficar num ambiente com pessoas que são até amigas, mas que estão vivendo às vezes, outra fase da vida, outro ritmo, pensam de outra maneira. Então, nada melhor, como você falou, que nós fomos pessoas muito abençoadas de ter um grupo em 2016, que é um grupo que até hoje, quase 10 anos depois, estamos muito juntos. Todo ano a gente se encontra algumas vezes. E isso acaba criando um ambiente maravilhoso para nós. Os filhos são amigos hoje. Então, eu acho que assim, essa questão da ambiência, você vai crescer e vai identificar o que você quer para a sua vida, de pessoal, familiar, matrimonial, e vai seguir pessoas que têm a ver com isso e, consequentemente, vai ter uma rotina mais pautada naquilo que você acredita, naquilo que você quer fazer, na vida que você quer levar, né, Cris? Para dificultar a resposta de Cristiane, para não ficar muito fácil, a resposta eu dela vou é muito complementar. repetitiva, não tem mais o que complementar, mas brincadeira. E como essa ambiência reflete a forma de você pensar, como o seu modelo mental é importante para tomar as decisões certas e junto com essa ambiência, pode formar a sua identidade e formar uma pessoa melhor. Olha, difícil, né? Mas vamos lá. É um amadurecer nas decisões e nas ações. Eu tive muitos problemas antes de começar a amadurecer essa questão do nível de consciência. E apesar de ser católica, e sou católica, eu gosto muito de filosofia e comecei a estudar um pouco sobre estoicismo, que mais se aproxima do catolicismo, mas traz esse nível de consciência, que mostra as nossas decisões de forma muito madura. Então, o que eu acredito muito é que vocês estavam falando no sucesso, não pode ter tudo. Aí eu pensando, como é que eu vou falar isso para eles? Porque, na minha concepção, nós podemos ter tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo que importa para mim. O meu tudo pode não ser o tudo do André, pode não ser o tudo das meninas, mas eu não consigo olhar para minha vida e pedir algo. Porque, na minha concepção, eu tenho tudo que eu sempre sonhei. E o sucesso, para mim, eu já tenho também. Então, o que eu busco não é mais um sucesso, porque o meu sonho era ser casada. Eu sonhava em ter 2 filhas e Deus ainda mandou 2 filhas, que seria feliz com 3, com um menino e uma menina, mas enfim. Então, eu olho e fico... Eu seria, não quero que pareça soberba, mas assim, eu seria até... egoísta ou ambiciosa demais se eu falasse que eu almejo algo mais. Tem um livro que traz muito isso que chama Essencialismo. E no estoicismo traz isso, como a gente tem que pensar na nossa vida, no que realmente importa e no que é sucesso, no que é bem-estar, no que é importante. Porque hoje eu sou super vaidosa, mas se eu tiver que vir aqui sem maquiagem, de cabelo preso e hoje tá branco, não deu para pintar, tá tudo bem também. Então, são coisas que não são essenciais, que não são importantes. Se eu conseguir uma roupa nova, legal, vou de roupa nova. Mas eu coloquei e nem lembrei, mas vamos falar sobre isso, né? Esse macaquinho eu acho que eu tenho quando eu tinha 18 anos de idade. Ele me serve e tá aqui no meu guarda-roupa. Então, são coisas que, na verdade, a gente precisa refletir, ter consciência do que realmente eu tenho, o que importa, o que é sucesso. Porque o que é sucesso? Então, hoje, o que Nelson falou é muito importante. Hoje eu não me permito distrair. Às vezes a gente tem um grupo, que inclusive é um grupo que eu amo muito, da equipe Nossa Senhora, e às vezes eles atrasam meia hora. Eu falo, gente, por favor, porque 30 minutos para mim
em casa com as minhas filhas é muito importante. Porque 30 minutos da minha vida é muito importante. O tempo está passando. Então, o tempo eu considero a minha vida. Então, eu não gosto de fazer pacientes esperarem. A gente atende bem, é organizado. Tenta organizar da melhor forma. Se eu atraso, é uma intercorrência, é esporádico. Meus pacientes já sabem que se eu atendo dentro desse bloco, não precisa chegar antes ou depois, é nesse bloco. Então, eu acho que isso faz parte de uma cultura. Quanto mais consciência nós colocamos na nossa rotina, melhor ela fica. E mais bem-sucedido a gente vai ser, porque você vai conseguir alcançar o sucesso dentro do que é sucesso para você. Por quê? Porque é pessoal. É pessoal, individual, não é. O meu sucesso pode não ser o do André. E é intransferível. Eu brinco que eu falo, querido, você quis o carro dos seus sonhos. Não precisa trocar o meu, porque eu não quero carro. Entendeu? Por quê? Porque não é o meu sonho, não é o que eu dou valor, não é o que eu, né? Quero viajar esse ano. Opa, então vamos fazer uma viagem sexta-feira. Que é a viagem que eu sonhava quando eu era jovem. E eu nem acredito que vou ter essa viagem. Então, o que é sucesso? O que é que a gente tem? O que eu almejo? Hoje, eu almejo só servir. Ser o que eu acredito que eu nasci para ser. Servir e promover saúde. Né? Por isso que eu acho que eu encarei também sair dessa zona de conforto. Porque acreditem, para todo médico é difícil. Agora, é claro que quando a gente se arrisca, uns mais rápido, outros menos, cada um num ritmo, dá mais certo. Mas tem uns que nunca vão querer. Acho que o André nunca vai encarar isso de rede social. Porque ele também é hemodinamicista, então o pessoal encaminha para ele, não sente tanta necessidade. Mas não é fácil para ninguém, né? Mas é assim, é um propósito de servir. Isso, como você trouxe esse gancho, eu acho que a gente abordou pouco e eu acho que é importante a gente dar muita ênfase, porque é um problema hoje na nossa sociedade, que são as fake news, né? Que são as fake orientações médicas, E né? como tem, né? E como tem. Eu vou até ler um aqui que eu tirei do seu Instagram, que foi: médicos são investigados por, abre aspas, câncer não existe. E mamografia causaria a doença. Primeiro fala que não existe, depois diz que é a mamografia que causa a doença. Então, ele já se enrola já na afirmação, né? E você, Nelson, criou um canal, Cardiodose Dupla, que a gente já abordou aqui no início, e Cris também ocupa esse espaço aí, de forma ética. E a gente, uma das coisas que a gente mais prega aqui no nosso podcast é que você, dentista ético, correto, que faz seu trabalho, deve ocupar o seu lugar que é de direito. Porque senão você abre espaço, abre o palco para que outros que não têm essa mesma intenção, essa boa intenção, ocupem. Por que é tão importante, eu acho que sem ser redundante, mas por que é tão importante que a gente ocupe o nosso espaço? E por que é tão difícil hoje controlar essas fake news? Onde é que está o erro? Onde nós erramos para ter tanta gente falando coisa tão esdrúxula aí na internet? Eu vou falar e depois eu acho que Cris tem até mais autoridade para falar da parte regulamentar e jurídica Ele disso, tá me né? deixando numa... Porque ela faz parte do CRM, das coisas todas aí. Eu acho que o grande motivo que eu ando buscando lá na primeira pergunta de Lara, por que vocês tomaram a decisão, uma das coisas mais cruciais foi a gente ficar totalmente revoltado com as coisas que a gente vê na internet. E a cardiologia é muito atingida por isso. Então, assim, Samerage fez uma postagem semanas, meses atrás, falando que o bom médico tem que tomar esse papel, porque senão as pessoas que são ignorantes, entre aspas, que não conhecem da medicina, elas vão escutar o outro lado e vão acreditar. E, infelizmente, isso é o que muito acontece. Então, foi daí a nossa coragem, entre aspas, de criar o canal, e o nosso principal objetivo, meta lá, é passar a informação de uma forma simples, de coisas do dia a dia da cardiologia, da mais simples à mais grave, de uma maneira que o paciente consiga entender e acreditar. Então, assim, a fake news mesmo, tanto o Instagram, YouTube, é um absurdo, é muito difícil regulamentar, a Cris vai explicar depois, mas eles desacreditam medicações que já são consagradas e estudadas há mais de 20, 30 anos e mandam a pessoa parar de tomar. Eles desacreditam tratamentos, desacreditam de remédio, falando que o médico quer ganhar dinheiro, sendo que eles estão lá na clínica deles prescrevendo medicações que não são regulamentadas, seja da parte hormonal ou soroterapias, que o paciente sai de lá gastando 5, 8, 10 mil reais, com medicações que vai fazer o verdadeiro xixi de ouro. Então é muito difícil. E por que a gente está falhando nisso ainda, né, Gustavo? Isso é uma pergunta de milhões.
Por quê? Eu levo para mim que muito disso é porque eles têm... eles pegaram o jeito de fazer, eles têm o público que acredita, eles pegaram o jeito de fazer, eles começaram a fazer isso antes e eu acho que eles atingem muita gente de uma maneira... Eu não sei se eles têm mais tempo do que a gente para ficar o dia inteiro fazendo isso, ter uma produção maior, gasta mais com isso, faz um tráfego pago maior, não sei o que eles fazem, que a gente está cansado de estar no consultório, chega lá e o senhorzinho vem falar, não, mas eu vi doutor tal falando no YouTube que eu tenho que parar esse remédio, que esse remédio aqui vai me causar cirrose. Eu preciso parar esse remédio, que esse remédio vai causar problema no meu rim. Remédio que está, às vezes, salvando a vida do cara, e o cara teve um infarto, está usando a medicação, colocou um stent, e ele deixa de tomar uma medicação crucial para ele. Então, isso é muito difícil, e isso é o que mais a gente luta contra, e na cardiologia é um trabalho bastante ingrato isso. Então, é o que a gente luta todo dia e não vamos cansar de lutar. Para fazer a pessoa acreditar no tratamento, e todo dia a gente está no consultório mostrando evidências científicas, mostrando trabalhos, mostrando a realidade do que vai fazer bem para o paciente. Então, cada paciente que a gente consegue, entre aspas, converter e acreditar no nosso tratamento e seguir da maneira correta é uma vitória para a gente, mas é um trabalho bem ingrato. E como é que a gente faz para regulamentar esse pessoal, Cris? Eu sei que a gente pode denunciar e a gente denuncia, mas eles não são atingidos muitas vezes. Esse caso eu vi que no CRM do estado deles, eles tiveram que apagar a postagem, não sei se foram... acho que não chegou a ser cassado, mas como é que a gente... Respondem a processo. Respondem a processo. E como é que a gente faz? Olha só, eu acho que em todas as áreas, a gente está passando aí por um momento de avalanche de informação. Existia uma época que não se tinha informação. Hoje o problema é muita informação, avaliar qual é a informação de qualidade. Você falou no direito do médico, do dentista de se posicionar. Eu acho que é um dever. Sempre falei para Nelson e para Michele, eles sabem. E é isso que me faz hoje direcionar um pouco mais meu perfil para a área de gestão, porque isso impacta diretamente a nossa atividade e a nossa vida, você se saber gerir ali a sua rotina, a sua vida. E na nossa área, a gente assumir essa posição é um dever, é uma obrigação. Porque se nós respondemos também aquele juramento, se nós juramos que iríamos promover saúde, ser omisso, a gente está praticamente sendo conivente com o erro. Então, a gente não pode ser omisso. E essa invasão que acontece na cardiologia acontece na vascular, com não médicos fazendo procedimentos da área vascular, né? Com, às vezes, enfermeiras tomando algumas posições. Eu sou super fã, trabalho em equipe, enfermeiras ótimas, mas algumas tomam uma postura que ainda são da atividade médica. E aí a gente tem esse boom, essa bagunça de não médicos, de pessoas antiéticas, que sempre existiu. Mas hoje a gente tem acesso com a rede social. Então, dentro do que Nelson me pergunta também, do conselho, o que é feito? Existe, dentro do Conselho Regional de Medicina, de cada regional do Conselho Federal, a gente fala que é um grupo de pessoas, esse conselho menor, que é o CODAME, que ele só cuida de assuntos médicos e publicidade médica. Então, antes de você ter um processo sobre algo que está sendo publicado, o CODAME é chamado, essa população de profissionais médicos que agem de forma antiética, publicizando alguma coisa que não é permitido de acordo com a nova resolução, eles são chamados e notificados. Então, quando o CODAME chama um profissional que publicou algo que é indevido, porque nós temos um monte de normas nós somos obrigados a cumprir, muita gente não sabe. Quando nós não cumprimos, foi notificado e o médico não organizou, não mudou aquele perfil, aquela publicidade, ele é chamado a responder por um processo ético. No processo ético, ele responde em sigilo, muitas vezes. Então, a gente não sabe o que acontece, não pode falar. Então, fica se criando essa cultura de que não acontece nada. Mas acontece. Agora, não são todos os casos que são publicizados depois da condenação. Por quê? Porque algumas condenações elas são sigilosas e outras não. Mas por que tem gente que sempre está lá fazendo as mesmas coisas? Porque são pessoas realmente de uma reputação péssima, que não ligam para processo. Não tem aquele bandido que responde a um monte de processo? Gente, médico também não é diferente. Quando o médico é mau caráter, ele responde a vários processos. E para vocês terem uma ideia como isso é real, uma vez uma pessoa me disse, olha, eu tô querendo fazer um procedimento, essa doutora é massa, o perfil dela é massa, ela faz um procedimento exclusivo. Nenhum médico pode publicizar que faz um procedimento exclusivo. Quando a pessoa me falou isso, eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhada no perfil, porque quando se posiciona exclusivo, sou o único, sou o melhor, já tem cara de... Porque quem é ético mesmo não precisa se posicionar assim. A gente simplesmente mostra o nosso trabalho. E quando eu entrei, essa pessoa, essa médica, tinha saído de 2 estados e aqui era o 3º estado que ela estava atuando.
E ela respondia a 8 processos nessas 2 cidades. Então, assim, são coisas que a população não sabe. Ah, e como é que a gente faz? A gente orienta. Mas ela estava lá, tudo. E como é que a gente atua? Tirando a publicação. Ela não pode fazer esse tipo de publicação. Mas ela está dentro da atividade médica. E aí, uma coisa que é importante que todos saibam. O CRM atua sobre a atividade médica. Mas o médico que se sente apto, ele pode exercer qualquer atividade, qualquer ato médico que ele se sinta capaz. Então, quando o médico recebe o CRM, ele pode fazer uma neurocirurgia se ele se considerar apto. Onde está o problema? Se ele tiver uma complicação e ele for processado, ele responderá por imperícia, negligência, imprudência, né? Porque ele não tem a especialidade. Porque ele não teve o preparo para fazer aquilo. Mas o médico, ele pode exercer qualquer atividade médica, independente de ser especialista ou não. Então, o que que a gente vê aí? Pessoas fazendo um monte de terapia injetável sem ser especialista, um monte de profissional não especialista falando que trabalha com TDAH, dando diagnóstico de TDAH sem ser. E é tão grave que eles, de fato, se posicionam na internet. Por quê? Porque eles não têm a autoridade, que a gente falou da parte técnica, da formação, da batalha, do começo. Então, eles já vão direto na rede social. E aí a gente pega recém-formado, com 100 mil seguidores, como se fosse autoridade naquela especialidade, sendo que nem especialidade tem. Isso acontece em todas as áreas, né, Todas Cris? as Na áreas. odontologia é a mesma coisa. Assim que a gente se forma, a gente pode exercer qualquer área. A gente pode sair da faculdade fazendo O que se acha apto. é, o Cirurgia ortognática. uma cirurgia ortognática, se quiser. Mas a gente precisa saber, a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente é capaz de fazer ou não. Isso acontece muito. E aí vem aquela história de só dura quem tá falando a verdade ali nas redes sociais. Então, é por isso que a gente bate tanto aqui na tecla, aqui no podcast, no Elo Dentalcast, sobre se posicionem, como é importante nós nos fazermos sermos vistos e passar informação verdadeira, responsável, com ética, que é como o trabalho de Dr. Nelson, doutora Cristiane, como a gente tenta fazer aqui no Elo Dentalcast, trazendo sempre profissionais, especialistas nas suas áreas para falar, porque é muito importante a gente difundir informação verdadeira e responsável, né? E aí, para finalizar, né, a gente já está chegando bem pertinho do nosso tempo. 5 dicas. Vamos pedir dicas, né? Fale aí. Não, eu acho que a gente passa rápido, né? A gente nem Não viu, é. mas já deu 1 hora de podcast. Eu acho que para encerrar, cada um de vocês pode dar 5 dicas para quem é médico ou é da área da saúde, tem vergonha, tem medo, não sabe como começar a se Ou posicionar. quer ter uma vida mais saudável, quer Ou quer ter começar uma a vida, fazer uma né? maratona. 5 dicas para quem está nos escutando agora. Eu acho que a doutora Cristina poderia falar dessa parte de posicionamento e branding, como começar nas redes sociais. E o doutor Nelson poderia começar a ter uma vida mais saudável, a organizar melhor a sua agenda para conseguir ser mais saudável e conseguir promover saúde. Para a gente encerrar nosso bate-papo e os agradecimentos finais. Pode falar. Não, eu acho que muito obrigado. Foi muito legal. Como a gente nem viu passou voando. Daria para ficar mais muito tempo aqui conversando. Eu acho que um outro, para resumir essa dica que você me pediu, também tem um livro que eu li recentemente. Eu não vou lembrar agora o título do livro, mas é do Lelo Apovian, que é um empreendedor, um empresário. Eu li esse livro também. Eu te indiquei. E ele criou um mnemônico numa teoria que ele é headhunter de grandes empresas, aí já entrevistou milhares de CEOs de empresas e ele criou um mnemônico que é Mesa mais Família. E eu acrescentaria alguma coisa aí. O que é o Mesa mais Família para ele se tornar uma pessoa de alta performance? Muito acima da média. Muito acima da média, o livro. Mindfulness. E eu acrescentaria aí no Mindfulness, que seria Mindfulness, meditação, vamos acrescentar religião e fé, coisa que ele não fala no livro. Ele fala Mindfulness, esporte, sono, alimentação, mais família. E família se inclui família e um círculo social legal. Então, mesa mais família. Mindfulness, esporte, sono, alimentação, família e círculo social que te leve para cima, que seja propositivo. Então, eu acho que a fórmula para se tornar uma pessoa de alta performance vai muito além disso. Eu acrescento aí, no Mindfulness dele, eu coloco religião e fé, espiritualidade, né? Então, mesa mais família, eu acho que quando a gente tenta seguir um pouco isso aí, são coisas que parecem simples, mas
quando a gente tem um círculo social e familiar legal, pessoas propositivas do nosso lado, conseguir atrelar bons hábitos de vida, a gente vai conseguir estar bem para exercer aquilo que a gente precisa. Seja correr uma maratona, seja andar de bicicleta, seja brincar no parque com o seu filho. E assim a gente vai crescendo. Paciente, né? Com certeza, e atender nosso paciente, e trabalhar bem, como eu falei, e no trabalho poder performar melhor, com certeza. Vamos lá, 5. Vou tentar colocar as 5. Primeiro, tenha uma identidade de valor, mas que seja sua. Elimine o copia e cola, ficar reparando o que os outros estão fazendo para fazer, né? Identifique-se, conheça-se e se posicione. Acho que esse é um ponto importante, talvez o primeiro. Segundo, faça um bom diagnóstico situacional no seu ambiente de trabalho, na sua família, sua relação com Deus, com a espiritualidade. É um grande pilar para entender qual é a nossa essência, o que realmente importa. E aí trazer essa ideia do essencialismo, que de fato importa para que a pessoa se sinta bem-sucedido e possa aí organizar a sua agenda, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. O outro ponto é, produtividade não significa fazer tudo. Produtividade significa fazer tudo que deve ser feito e que é importante para que você alcance seus objetivos e entender qual é o seu objetivo. Então, depois de um bom diagnóstico, saber para onde você quer ir é fundamental. Ter em mente quais são os pilares fundamentais, Nelson falou. Então, assim, se é importante a espiritualidade, ou se eu não sei se é importante, pelo menos busque, para saber se de fato é importante. A espiritualidade, meus relacionamentos, relacionamento com o trabalho importa. Eu falo que o relacionamento no ambiente de trabalho, ele adoece ou ele nos deixa mais saudáveis. E existe uma frase que eu gosto muito que é: existe uma distância saudável para todas as relações. Sejam familiares, seja no ambiente de trabalho, com equipe, com sócios. Então, essa distância saudável é fundamental. E, por último, seja tecnicamente bom, mas seja um bom gestor também. Porque tecnicamente bom, sem gestão, pode ser que você a longo prazo tenha grandes problemas e dificuldades. Então, nós precisamos ser técnicos e precisamos saber sobre gestão. E para os médicos, o médico que apenas medicina sabe, nem medicina sabe. Abel Salazar. Arrasou, vou adotar essa frase pra gente, né, amor? Aqui na odontologia também. E eu vou acrescentar uma frase que eu ouvi uma vez, que foi Bernardinho que falou. E ele falou num podcast que a excelência é um alvo móvel. Então, nunca existe um ponto, uma reta final. Diferente da maratona, não existe aquela A linha de chegada. Então, sempre a gente vai estar em constante movimento. Então, às vezes, o que é prioridade hoje não é prioridade amanhã. O que tem que ser feito hoje não é o que tem que ser feito amanhã. Os pratos que estão ali rodando, às vezes, os que vão girar menos, eles podem mudar. Então, a excelência é um alvo móvel. A gente está sempre buscando, sempre melhorando e tentando estar melhor do que nós mesmos e não se comparar com outros, né? Então, a gente lembrar de que que é importante que a gente esteja melhor do que nós mesmos ontem. E aí a gente vai conseguir ter essa alta performance e esse sucesso aí que a doutora Cristiane e o doutor Nelson falaram. Agradecimentos finais, eu concluo. Vamos agradecer aqui a presença de doutor Nelson e doutora Cristiane pelas brilhantes colocações e aprendizados. Aprendi muito hoje, vou levar algumas coisas para mim, né? Estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Já a agenda foi tumultuada, mas conseguiu sair. Agradeço demais a disponibilidade de tempo de vocês e a contribuição de vocês aqui para os nossos seguidores, que eu espero que este tenha sido apenas o primeiro encontro de muitos. Muito obrigado a vocês, né? Teria uma pauta enorme ainda aqui, mas para variar, a gente nunca consegue concluir tudo que a gente quer perguntar, porque a conversa vai se estendendo. De repente a gente toma outros rumos, quando vê, o tempo acabou. Mas eu tenho certeza que talvez, quem sabe, um próximo episódio, vocês venham aqui novamente falar sobre gestão, falar sobre empreendedorismo e marketing. E Nelson falar também dessa sua vida aí de um maratonista, dupla. De um pai, de 2 filhas lindas e um grande amigo que eu tenho. Então, muito obrigado. Para quem quer conhecer vocês mais, onde é que a gente pode te encontrar? Seu Instagram e o seu, por favor. O Instagram, se colocarem CTA Vascular, vai aparecer minha fotinha lá, vocês me encontram. E o meu, @cardio em dose dupla. Todo dia um pouquinho de informação lá. Se você está com preguiça de ir para academia, veja o Instagram de Nelson, que quando você acordar, ele já terminou. 5h da manhã já estamos lá. Confortavelmente desconfortável, ele já terminou a corridinha dele. Instagram, para quem chegou aqui.
O meu Instagram, para quem chegou aqui através da doutora Cristiane e de Nelson, é Lara Aguiar M. Lá vai ter podcast, vai ter muita ortodontia, odontologia digital e a vida de uma empreendedora casada com outro empreendedor. É isso aí. Então, já que todo mundo falou uma frase, eu não vou ficar por baixo, né? Cada um falou aqui uma frase de um autor. Eu vou lembrar de uma também que marcou minha juventude, que é: existem duas formas de você acreditar na vida. Uma é que não existem milagres, a outra é que tudo na vida é um milagre. Então, fique com Deus e até a próxima. Tchau.